noite, seu Jesus. Boa noite, senhores. Jesus, você tem acompanhado o nosso grupo de teatro, as oficinas que a gente vem dado. Você chegou inclusive a contar uma história que você viveu e a gente encenou. Queria saber como é que você está vendo esse grupo, como é que você está percebendo a gente. Bom, deixando claro, não? Primeiro a importância do grupo, né? Inclusive, não só a importância enquanto teatro mesmo, mas toda a coisa, como se dá essa encenação, como se dá a relação das pessoas que participam do grupo, enfim. O que inclusive me lembra muito a questão de grupos de teatro experimental. Né? Eu me lembro que inclusive tive a oportunidade nos anos 70, eu tive a oportunidade de participar de alguns grupos de teatro. Um era o Chico Rei e o outro era o GTEX. Um era ligado ao movimento estudantil e o outro era ligado mais ao movimento de teatro mesmo. E era usado muita coisa que é usada aqui no grupo, não? Algumas, não digo que chega a ser treino, mas algumas encenações, né? Que às vezes parece até um pouco como terapia. E eu me lembro, quando eu tive essa oportunidade de participar desse grupo, o Chico Rei, a gente tinha um bocado de exercícios. Antes de começar a encenar uma peça, determinada peça, a gente fazia exercícios, né? Ia desde exercício de respiração até mesmo exercício de dança, de um tocar no corpo do outro, enfim. Agora, a coisa que é importante nesse grupo é o conteúdo dele, enquanto grupo de teatro. Por exemplo, chamar as pessoas para fazer depoimento sobre uma vivência em um determinado momento da sua vida política e depois o pessoal ensaiar aquele momento, ou escolher um determinado momento da fala da pessoa. Né? Eu mesmo vim aqui, dei uma espécie de depoimento. E parte desse depoimento foi encenado aqui. E para mim, além de ser emotivamente, me deu uma certa emoção, mas essa proposta é legal. Principalmente levando em conta que, mesmo que a ditadura tem 50 anos, não? Mais ou menos, não? Do fim da ditadura, mas muita gente hoje não viveu e nem sabe o que foi a ditadura. Então eu acredito que muito do pessoal que estava aqui no grupo, que passou pelo grupo, e teve a oportunidade de ensaiar, de encenar um determinado momento da vida de uma pessoa que viveu aquela época, que deu o depoimento dela em relação àquela época, eu acho isso muito bom. Isso não só enquanto memória, mas enquanto reflexão, do pessoal saber, olha, houve tortura, o cara teve que sair da cidade dele, onde ele morava, foi morar em outra cidade, o cara não conseguia mais emprego, entrou na lista de perseguidos. Então, tudo isso eu acho muito importante, não só enquanto grupo de teatro, mas enquanto resgate de uma memória e a divulgação desses fatos. Né? Muito bom, muito interessante. Poxa, você quer fazer uma pergunta? Você trabalhou a maior parte da vida como fotógrafo, né? Profissionalmente, eu sempre fui fotógrafo. Agora, na época que eu estudava,
que era inclusive a época que eu participava do Momento Estudantil, é que eu fiz teatro, me aproximei do teatro. E como é que é para você essa aproximação da arte para contar política, sabe assim? É difícil? Olha, não dá para fazer um distanciamento entre arte e política. A arte sempre foi um instrumento muito importante na política. E inclusive o teatro, não? O teatro é uma arma. Durante a ditadura existiam vários grupos de teatros, ainda, principalmente na periferia, onde o pessoal trabalhava, a temática era a realidade que o pessoal vivia naquele momento. E claro que passava por questões ligadas à ditadura, não só a questão do custo de vida, a questão do trabalho, mas também a questão da perseguição política, das prisões, das torturas. A arte, mesmo a fotografia, quando eu falo como fotógrafo, como profissional, mas eu pessoalmente sempre voltei a minha fotografia para o movimento social. Sempre enxerguei como também uma forma de fazer uma intervenção dentro do movimento social. Então, não dá para entender a arte fora da política. Não, ao contrário, eu acho que a arte é uma arma muito poderosa, ao ponto que é perseguido logo de imediato. Não? Quando você está num estado autoritário, a primeira coisa que os caras perseguem e procuram perseguir é a arte. Seja teatro, seja música, seja pintura, seja fotografia. Talvez só para o pessoal, para eles também, para o pessoal que está vendo, a história que você contou para a gente, que a gente encenou, se você pudesse contar. Foi a história da guerrilha, não foi? Ele foi cobrir fotografia. Se pudesse contar, enfim, uma certa... Foi assim Eu morava no México e estava voltando do México para o Brasil. E eu tinha um projeto, uma proposta minha de não voltar de avião. Sei lá, pegar um avião na cidade do México e vir até Guarulhos e vir para São Paulo. Então, como eu tenho um sonho muito antigo de viajar um pouco pela América Latina, conhecendo um pouco essa realidade, e, claro, fotografando, não, porque era a minha função, era fotografar. E quando chegou a hora de voltar para o Brasil, aí eu parei no tempo e no espaço, bom, agora chegou a minha vez. Aí resolvi voltar e vim andando. Então fui para Guatemala, Nicarágua, Costa Rica, Panamá. E nesse percurso, quando eu estava me propondo a sair do México e queria ir à Colômbia, para mim eu tinha uma condição, eu só vou à Colômbia se eu for um dos movimentos guerrilheiros que tem na Colômbia hoje. Estou falando de 87. E aí montei um esquema lá no México de contatos, que tinha algumas pessoas que eu conhecia, algumas pessoas exiladas, colombianos. E aí comecei a fazer contatos, eu quero ir. E lá no México naquela época tinha o pessoal do M19 e tinha o pessoal das Farc. Mas, independente disso, aí uma amiga minha, jornalista colombiana, disse, Jesus, eu não sei se vou conseguir, você vai conseguir, mas eu vou tentar te ajudar. Aí me deu 5 contatos para quando eu chegasse em Bogotá, eu procurasse essas pessoas para conversar com elas. E foi o que eu fiz. Peguei os 5 contatos, cheguei em Bogotá. Logo no primeiro contato, já fiquei sabendo que dos 5 contatos, 4 estavam ameaçados de morte. Então o pessoal não podia fazer nada, não podia ajudar, o pessoal estava inclusive apavorado com a ameaça de morte, a possibilidade de morte. E sobrou um fotógrafo de uma revista semanal colombiana. E foi através desse fotógrafo que eu comecei a articular, e depois fiz um contato com outro jornalista de televisão. Aí até que me botaram na mão de um grupo, de um pessoal. Tivemos algumas reuniões em Bogotá. E aí eu vi que era o pessoal das Farc. E aí
houve várias reuniões. Nesse meio tempo foi marcada uma madrugada para eu ir. 2 pessoas iam se encontrar comigo numa churrascaria de madrugada em Bogotá. Mas aí estava marcado sábado de noite, de madrugada. Só que no sábado matam, assassinam o Jaime Pardo Leal, o desembargador Jaime Pardo Leal, que era o candidato à presidência pela União Patriota. A União Patriota era um partido político que a esquerda apoiava, toda a esquerda apoiava, inclusive a esquerda armada. Naquela época a Colômbia tinha 5 grupos de guerrilheiros. E aí, no sábado eu fui com o meu amigo onde eu estava hospedado, que não sabia nada de mim. Eu era fotógrafo de turismo, fazia foto de turismo. Ele não tinha nenhuma informação do meu porquê em Bogotá, na Colômbia. E aí a gente foi para uma churrascaria brasileira. E aí quando cheguei em casa, liga a televisão, estava o assassinato do Jaime Pardo Leal. E aí Bogotá já estava tomada de gente nas ruas, Cali, Guayaquil, enfim, todos os grandes centros urbanos da Colômbia, a população tinha ido para a rua, saqueando tudo que podia saquear. E aí quando eu vi na televisão aquilo, eu disse, puta, dançou, né? Eu não vou para essa churrascaria, porque primeiro eu acho que não vai ninguém, e depois eu acho que é um erro meu. E aí não fui ao encontro marcado. Isso foi no sábado, aí domingo, segunda-feira eu fui ao enterro do Jaime Pardo Leal. Foi Bogotá inteiro, estava na rua. Aí quando foi na quarta-feira, tocou o telefone, era uma pessoa e disse, olha, vamos marcar para sábado de novo, tal hora, em tal lugar, em outro lugar. Aí disse, que legal, então vamos. Aí fui no supermercado rapidamente, comprei algumas coisas no supermercado que eles já tinham me orientado. Roupa de frio. Inclusive, disse, leva uma garrafinha de cunhaque pequena. Puta, se levar cunhaque para um lugar desse. Mas aí depois eu entendi, porque eu cruzei uma região que é muito fria. É um deserto ecológico, só tem em Colômbia. Chama-se a região do Páramo. Então é uma vegetação rasteirinha, mas é um frio, rapaz, um frio. Vem aquele solzinho, de repente vem aquele nevoeiro que você não vê a 10 metros. Sei que eu demorei 4 dias para chegar. E aí me levaram no Comando Central das Farc. E para mim foi uma surpresa, porque eu tinha pedido para ir numa frente de guerra. Porque naquela época a Colômbia, o governo colombiano e os grupos armados estavam no processo de negociação de paz. Então, as chamadas comandos dos grupos guerrilheiros não estavam sendo perseguidos, mas o pau estava comendo. Você vê notícia no rádio, na televisão, nos jornais. A frente estourou em tal lugar, a frente estourou em tal lugar. E aí, quando eu chego no lugar, é que eu vejo que eu estava no Comando Central das Farc. Porque 2 semanas antes, a imprensa deu a informação que os 5 grupos tinham se reunido, tinham se encontrado, tinha sido criado a coordenadora guerrilheira Simão Bolívar. E a foto que saiu na imprensa era uma foto de um barraco, com a bandeira colombiana, e a palavra Bienvenidos. E os 5 comandantes dos 5 grupos.
Quando eu olhei assim, o barraco, aí a foto veio na cabeça. Eu digo, caralho, isso aqui é as Farc. Porque a informação dava que o encontro tinha sido realizado no comando das Farc. E foi. Aí estava o Manuel Marolanda, que era um guerrilheiro, assim, o inimigo número 1 do exército de Colômbia. O cara tinha uma liderança, assim, uma história, principalmente na luta armada, não? O cara começou na luta armada com 16 anos, em 53. E aí, em 63, ele transforma o grupo dele de guerrilheiro, transforma num grupo marxista. E aí foi que veio o nome FARC, Forças Armadas Revolucionárias de Colômbia, ligado ao Partido Comunista Colombiano. E aí eu fiquei no comando. Aí eu conheci o Marolanda, que, puta, pra mim foi... Primeiro me deu um calafrio nas costas, assim. Depois, assim, me deu um entusiasmo, porque eu nunca pensei na minha vida em conhecer aquele cara, né? Era o chamado Tiro Firro. Porque o cara, ele dava só um tiro, e acertava na testa. Com ele não tinha história. Tiro Firro, quer dizer, tiro certo, né? Em português. Aí fiquei no acampamento uns 18 dias, fotografando. Saí com o pessoal, fomos a uma atividade militar no meio da floresta. Fiquei fotografando o cotidiano, o pessoal comendo, o pessoal trabalhando, o pessoal namorando. Né? Porque aí tinha três grupos guerrilheiros. Era um acampamento só, mas eram 3 acampamentos. Tinha o acampamento do Jacob Arenas, que era o segundo na hierarquia das Farc. Tinha o Marolanda, que era o número 1. E tinha foi o cara, inclusive, que substituiu o Marolanda quando o Marolanda morreu. Afonso Cano, que era o que é responsável pela segurança da área toda. Porque aí é o seguinte, quer dizer, estabeleceu-se entre o governo de Belisário Bittencourt e os grupos guerrilheiros armaram um acampamento de comandância de cada área que eles determinaram. E toda a negociação entre a guerrilha e o governo se dava nesses locais. Eu me lembro que eu estava aí o Jacob me chamou, fiquei no acampamento do Jacó e meu barraco ficou ao lado do barraco dele. Aí o Jacó me chamou e disse, Jesus, é o seguinte, amanhã vai vir o negociador do governo. O negociador não tem problema, mas tem os 2 pilotos, o piloto e o copiloto. Esses caras podem ser do DAS, serviço secreto. Então, e eles vão passar 1 dia, 2, ninguém sabe, eles vêm negociar. Então, se você precisar sair, bota um lenço para evitar, porque eles não vão sair do helicóptero, eles vão sair do helicóptero só para ir no banheiro e voltar. Vão comer no helicóptero, vão dormir no helicóptero. Eles não têm permissão de sair andando aqui. Mas ninguém tem controle deles dentro do helicóptero. De repente você está por aí andando, os caras te fotografam. Então, se você precisar andar, e é claro que precisa andar, porque eu não ia ficar 2, 3 dias dentro do barraco. Aí me deram um lenço, só bota o lenço e aí você sai e vai caminhar. Estava com roupa de militar, porque para você estar na guerrilha, você não pode ficar. Inclusive eles recomendaram, só não leva roupa de colorida, roupa escura, preta, evita roupa, porque de longe a roupa colorida é vista facilmente. Então evita levar roupa. Mas chegando lá, a primeira coisa que me apresentaram foi um alfaiate. O cara tirou minhas medidas
Uma hora depois chegou com o meu uniforme, aí eu vesti o uniforme. Tinha 12 guerrilheiros que me acompanhavam, né, se eu precisasse de alguma coisa e tal. E era uma espécie. Porque é aquela história, nesses casos, quando eles te assumem, ó, você vai com a gente, eles se sentem responsáveis pela tua vida. Então, se eles confiarem em você e te levaram, a tua segurança está na mão deles. E os 4 dias que eu viajei, me arranjaram uma égua, que tinha uma região de montanha, era a Cordilheira Oriental, né, de Colômbia. Teve que subir a cordilheira, acho que 1 dia e meio foi só subindo a cordilheira. Então, e eu não encontrei um soldado do exército, tudo era área de controle deles. Às vezes eu olhava assim, estava subindo, eu olhava assim e via uma maloquinha escondida, com 2 guerrilheiros lá dentro. Os caras, era a área de controle total deles. Isso. Valeu, Jesus. Obrigado. Obrigado.